1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que, em qualquer lugar que estejam, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Neles foste ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de nos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois, acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem: eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? É Paulo que foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes, e o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus, e por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com prestígio
da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio no estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus misteriosa e secreta que Deus predeterminou antes de existir o tempo para nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se houvessem conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra tudo, mesmo a profundeza de Deus. Pois quem conhecer as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer a graça que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não julga por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Amém.